Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito de sujeito e predicado. Então, fique comigo até o final do vídeo, que com certeza essa aula vai acrescentar muito aí nos seus estudos de língua portuguesa. Olá, querida, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Inteligência Sem Limites. Aqui é a professora Gabriela Castro, professora de língua portuguesa. Então, tá aí na tela para vocês tipos de sujeito. Então, vocês vão ter aí uma coluna com os tipos de sujeito, uma coluna com os exemplos, a outra coluna eu vou colocar exatamente para vocês quem é o exemplo de sujeito aí e as observações que nós vamos fazer juntos aí nessa aula, tá bom? Então, sujeito, gente, o que é sujeito? Sujeito é aquele cara que é o responsável por aquilo que se diz a respeito dele no predicado. Então, o que se diz, o que o verbo diz sobre algo ou alguém é que é o sujeito. Então, eu tenho aí um primeiro exemplo. Meu comparecimento, seu comparecimento me interessa. Então, quem é que interessa? O que é que interessa? Seu comparecimento. Então, eu tenho aí o sujeito que a gente chama de simples, que é o sujeito que está determinado aí dentro da minha oração, e nós chamamos ele de simples porque eu tenho somente um núcleo. Então, quem é aí o sujeito? Seu comparecimento. Por quê? Porque quem é o verbo nessa oração? Interessa. Então, o que eu indico sempre para você para achar o sujeito? Procure primeiro sempre o verbo. Encontrou o verbo, aí você vai perguntar ao verbo o que se diz sobre aquele verbo. Então, eu digo assim, me interessa. Quem interessa? O que interessa? Seu comparecimento. Então, seu comparecimento é o meu sujeito. Quem é o núcleo desse sujeito? A palavra comparecimento, porque é sobre ela que o verbo fala. Comparecimento. Então, um núcleo só. Comparecimento, um núcleo só. Então, eu tenho aí sujeito simples. Sujeito composto, que vem a ser isso? Se sujeito simples é aquele que tem somente um núcleo, a palavra principal, a palavra que tem força e peso ali dentro do sujeito, se eu tenho um composto, é um sujeito que tem dois ou mais núcleos. Então, eu tenho aí no exemplo, seu comparecimento e sua assinatura me interessam. Então, o que interessa? Interessa comparecimento e assinatura. Então, quem é o sujeito aí? Seu comparecimento e sua assinatura. E quem são os núcleos desse sujeito? A palavra comparecimento e a palavra assinatura. As palavras seu, e sua vão ter aí uma outra classificação que nós vamos falar mais para frente nos nossos próximos vídeos. Então, eu tenho aí sujeito simples, sujeito composto. Eu tenho também o sujeito que se chama de desinencial. O que seria, professor, um sujeito desinencial? É a mesma coisa que o famoso sujeito oculto, que com certeza você já ouviu falar. Por que desinencial? Porque nós o reconhecemos através da desinência de flexão do verbo. Então, eu tenho aí no exemplo, precisava. Qual é a desinência que me indica aí que este verbo está onde? Ou na primeira pessoa do singular, ou na terceira pessoa do singular, e o meu verbo está no pretérito imperfeito. Esse pedacinho final aí, precisar, o verbo no infinitivo, esse vá. Esse vá me indica que esse verbo está na terceira pessoa do singular, ou na primeira pessoa, porque são iguais, eu precisava e ele precisava. E aí eu vou saber que esse verbo ou vai ser um sujeito de primeira pessoa ou ele vai ser um sujeito de terceira pessoa.
E aí vai depender do contexto, porque normalmente nós temos essas orações dentro de um texto, né? Dentro de um contexto. E nos próximos vídeos, né? Depois que a gente terminar essa parte de sintaxe, vou fazer alguns exercícios com vocês dentro de texto, para vocês conseguirem verificar, conseguirem identificar dentro de um texto maior, né, com alguns períodos, um parágrafo, como vocês identificam essas orações, o sujeito, o predicado, porque na frase assim separadinha, na oração, né, separada, cortadinha ali dentro do exemplo, é mais fácil. Então a gente precisa ver isso dentro de um texto maior, ok? E nós vamos fazer isso em nossos próximos vídeos como exercício. Então, aí eu tenho esse precisava, que dentro de um contexto eu vou saber se é eu precisava, se é ele precisava, mas aí eu tenho o sujeito oculto, o sujeito desinicial, né? Um sujeito que está implícito dentro da própria palavra, do próprio verbo, tá? Então, eu tenho aí a desinência verbal, que indica o sujeito que está oculto. Então, eu tenho um sujeito? Sim, eu tenho um sujeito. Porém, ele está oculto e eu consigo descobrir que sujeito é esse através da desinência do verbo e do contexto em que ele vai aparecer. Nesse caso aí, ele poderia ser eu ou ele, mas eu posso dar um outro exemplo que eu poderia ter um sujeito mais definido aí. Por exemplo, usaste minha blusa? Esse finalzinho do verbo, essa flexão verbal, essa desinência aí me mostra que esse verbo está na segunda pessoa do pretérito perfeito, que é quem, gente? É o tu, ok? Então, aí o meu sujeito seria o tu, porém um sujeito oculto, que eu consigo verificar através da flexão verbal. Por isso também chamado de sujeito desinencial. Até aí, eu tenho sujeito simples, composto e desinencial, que nós chamamos de sujeito determinado, sujeitos determinados. Por que determinados? Porque eu consigo determinar quem é o sujeito a partir dali da minha oração. Seja o simples, seja o composto, seja o desinencial. Eu consigo perceber exatamente quem é o sujeito. No sujeito indeterminado, eu tenho aí, então, um sujeito que eu não consigo determinar quem ele é através da minha oração. Então, diz aí, no exemplo, precisavam de ajuda lá. Precisa-se de ajuda. Quando eu falo precisavam de ajuda, o meu verbo, eu sei que ele está na terceira pessoa do plural. Precisavam. Porém, eu não sei precisar, eu não sei dizer exatamente se esse precisava é uma forma que eu estou utilizando para indefinir, indeterminar sobre quem eu estou falando. Por exemplo, falaram mal de você. Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas. Então, se no contexto eu não tiver dentro do contexto algo que me mostre que esse precisavam fala exatamente sobre alguém ou sobre algumas pessoas que vão ser determinadas numa oração anterior, se não tiver como eu perceber quem são essas pessoas, eu vou dizer aí que o meu sujeito é indeterminado. Se você chega num ambiente, num local, e alguém diz para você, perguntaram por você. Pode ser uma pessoa, como pode ser várias pessoas. E esse modo de nós usarmos o verbo na terceira pessoa do plural, ele já é de praxe uma forma de não dizer exatamente quem falou aquilo, ou não dizer exatamente quem está precisando daquilo, não determinar exatamente a pessoa daquele verbo, tá? Uma outra forma de nós indeterminarmos esse sujeito é colocando o verbo transitivo direto na terceira pessoa e acrescentando a partícula de indeterminação ser. Então, em vez de eu dizer precisavam de ajuda lá, eu posso dizer precisa-se de ajuda lá. Precisa-se de ajuda, ok? E aí eu tenho sujeito indeterminado. Terceira pessoa do plural ou verbo transitivo indireto, mais a partícula de indeterminação, se.
Oração sem sujeito. Gente, aqui, ao meu ver, não deveria nem caber, né, esse oração sem sujeito em tipos de sujeito. Ela não tem sujeito, mas é assim que a gente encontra nas gramáticas, normalmente, tá? Então, a oração de sujeito, sem sujeito, nada mais é do que uma oração que só tem predicado. E quais são as situações em que nós não temos um sujeito propriamente? Na verdade, ele não aparece ali. Por quê? Porque nós temos verbos que não têm um sujeito. São chamados os verbos impessoais. Não tem uma pessoa praticando aquilo ali, ok? Então, eu tenho aí, faz 10 anos que não lhe vejo, verbo fazer no sentido de tempo decorrido. Houve poucas vagas, verbo haver no sentido de existir. Choveu muito por aqui, um verbo que indica um fenômeno da natureza. E aí eu tenho é dia, que é o verbo ser, indicando tempo e distância. Eu fiz isso aqui bem resumido para você ter aí um parâmetro para você conseguir fazer seus exercícios a respeito de sujeito. E agora eu fiz também para vocês um resumo sobre predicado. Aí na tela, nós vamos ter então tipos de predicado: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. O que é o predicado, professor? O predicado é aquela parte da oração sobre aquilo que eu falo a respeito do meu sujeito, ok? Se o sujeito é a quem o predicado indica, o predicado é aquilo o qual o sujeito pratica, faz, ocorre a respeito dele, tá? É o estado do sujeito. Então, tudo aquilo que se fala a respeito do sujeito, seja ele algo ou alguém, está dentro do predicado, tá? Então, predicado verbal. Seu comparecimento me interessa. Ele estuda matemática sempre. Eu vou procurar quem aí? Eu vou procurar primeiro o meu verbo. Quem é o meu verbo na primeira oração? Meu verbo na primeira oração é interessa. Então, se eu tenho aí o verbo interessa na primeira oração, eu sei aí que o meu predicado termina onde termina o meu sujeito. Se o meu sujeito é seu comparecimento, eu tenho aí que o meu predicado é me interessa. Predicado. O interessa é um verbo nocional, então eu tenho aí um predicado verbal. Ele estuda matemática sempre. Quem é o meu verbo? Estuda. Quem é o meu sujeito? Ele. Então, estuda matemática sempre é todo o meu predicado. O meu verbo, na minha primeira oração, é um verbo de noção, né? Interessar é algo que interessa a alguém. Então, meu núcleo é verbal, que é o verbo interessa. O verbo é transitivo indireto, depois a gente vai falar mais a respeito disso, mas isso diz respeito ao complemento do verbo. Quem interessa, seu comparecimento interessa a alguém, que seria o verbo, o pronome oblíquo me, aí, tá? Então, a gente chama esse verbo que precisa de um complemento de verbo transitivo. E no caso aí é indireto, porque ele precisa de uma preposição para se ligar ao seu pronome, que seria a mim. Interessa a quem? A mim. Ele estuda matemática sempre. Ele estuda o quê? Matemática. Então, se ele estuda o quê, eu tenho um verbo transitivo direto. Núcleo verbal é o estuda e o verbo é transitivo direto porque ele se liga ao complemento verbal dele, que é matemática, diretamente, sem nenhuma preposição aqui, tá? Nas próximas aulas, nós vamos falando a respeito dessas funções mais especificamente, ok?
O que é um tipo de predicado nominal? É quando eu tenho um verbo que faz a ligação entre a qualificação, o predicativo de do sujeito com o seu predicativo. Ele faz a ligação do sujeito ao seu predicativo. Então, eu tenho aí o exemplo. Seu nome e sua assinatura estão completos. Quem está completo? O nome e a assinatura, que são o sujeito. O meu verbo é um estão, que é um verbo de estado, que é um verbo de ligação. Estão completos é o meu predicado total. O núcleo do nome é completo, ou seja, o núcleo do meu predicado é um núcleo nominal, não é um núcleo verbal. Qual é a palavra mais importante? Qual é o núcleo do meu predicado? A palavra completos, que é o predicativo do sujeito. Qual é o sujeito? Seu nome e sua assinatura. Então, completos refere-se a nome e assinatura. E o verbo que eu tenho aí não é transitivo, é um verbo de ligação, que é o verbo estão. O que é um tipo de predicado verbo nominal? No predicado verbo nominal, eu vou ter as duas opções. Eu tanto terei um núcleo verbal, quanto terei um núcleo nominal. Então, vamos lá o exemplo. Os meninos terminaram satisfeitos o trabalho. Quem é o verbo aí? Terminaram. Qual é o predicado? Terminaram satisfeitos o trabalho. E onde eu tenho aí o núcleo verbal? Terminaram. E o núcleo nominal? Satisfeitos, que é o quê? Que é um predicativo que eu tenho aí dos meninos. Então, eles terminaram o quê? O trabalho, que é o complemento do verbo terminaram. Os meninos terminaram o trabalho. E como é que os meninos estavam? Os meninos estavam satisfeitos com os trabalhos que eles fizeram, com o trabalho que eles terminaram, né? Então, eu tenho aí dois núcleos. Eu tenho aí satisfeitos, que é o predicativo do sujeito de meninos, e eu tenho aí terminaram, que é o verbo que traz aí a noção, né? Uma ação de terminar o trabalho. Então, aí eu terei dois predicados. Tanto o predicado nominal, que os meninos estavam satisfeitos, né? Terminaram satisfeitos. É como se eu estivesse dizendo aí, os meninos estavam satisfeitos e terminaram o trabalho, né? Então, eu tenho verbo nominal aí, tipo de predicado, verbo nominal. Núcleo verbal terminaram, que é verbo transitivo direto. E eu tenho aí também o predicativo do sujeito satisfeitos, que é o meu núcleo nominal. Tranquilo, né, gente? Não é difícil isso. É só entender direitinho, colocar tudo no esquema direitinho e exercitar, praticar, ok? Então, nós teremos aqui uma videoaula para praticarmos as funções sintáticas que eu vou passando aqui para vocês, o bloco do sujeito, o bloco do predicado, o que tem dentro desse bloco do sujeito, o que tem dentro desse bloco do predicado, quais são as funções sintáticas das palavras dentro do predicado, dentro do sujeito, isso tudo a gente vai fazendo aos poucos. Quis trazer logo para vocês aqui essa noção, o que é sujeito, do que é predicado, quais os tipos de sujeito, quais os tipos de predicado, mas nós vamos fazendo isso aos poucos em outras aulas, esmiuçando cada detalhe dessa nossa playlist de sintaxe, análise sintática dos termos dentro da oração. Então é isso, gente. Esse aí foi o nosso estudo da nossa aula de hoje. Depois eu vou conversando com vocês aos poucos, mais minuciosamente, sobre cada função sintática aí dentro da nossa playlist de análise sintática e vai compartilhando esse vídeo aí com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dá o like, ativa o sininho para receber todas as nossas aulas aqui, para você ir ficando aí cada vez mais inteligente, para você crescer cada vez mais aí na sua vida, no desenvolvimento pessoal, porque a língua portuguesa é muito importante aí no seu desenvolvimento pessoal no dia a dia, tá bom?
Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.